Então, alguns vão vir pela terceira vez, né? Mas quero reforçar aqui o nosso agradecimento com o interesse de todo mundo, a participação, a disponibilidade para acompanhar esse momento aqui tão especial para nós da UOLI, da unidade nossa de treinamento e desenvolvimento. A gente fica muito feliz quando tem a chance de proporcionar estratégias que venham a agregar ao desafio que a gente sabe que vocês têm, a gente acompanha de perto, sabe que vocês têm, de gerar engajamento, e estamos nos aproximando do maior evento esportivo do mundo, que acontece de 4 em 4 anos, que é a Copa do Mundo de futebol, né? Eu até, não sei se todos tiveram chance de ver um teaser que a gente soltou ontem, de um vídeo, em que eu comentava que não adianta, né? O bate-papo para falar sobre a Copa, o bate-papo para falar sobre o que está acontecendo, sobre a escalação dos times, os gols mais bonitos, eles vão acontecer, querendo ou não, nos corredores, nas salas de reunião, nos grupos de WhatsApp. Então a Copa vai ser assunto cada vez mais agora com a proximidade dela. E, conhecendo e reconhecendo a força da Copa, a UOLI traz, pela segunda vez consecutiva, nós começamos essa iniciativa na Copa passada. Esse ano a gente mudou totalmente a dinâmica, a gente tinha uma proposta de entrega diferenciada, um modelo de relacionamento com vocês, clientes, diferenciado, e para esse ano, buscando melhorias contínuas, como sempre aqui dentro da UOLI, a gente se propôs a fazer uma estrutura totalmente diferente, que eu confesso para vocês que fiquei encantado, tá? Fiquei encantado. Então, quem está aqui com a gente, que eu convidei para apresentar toda a edificação do projeto, os detalhes do projeto que a gente vai disponibilizar para vocês, é o Rafael Rosa. Não sei se todo mundo conhece o Rafa é nosso sócio aqui no Grupo UOLI e o grande responsável por tudo que gera inovação e pela toda a infra da nossa tecnologia. O Rafa é um cara, um expert na parte de gamificação também. Então, o Rafa vai nos apropriar, detalhar aí tudo que está por dentro dessa dinâmica da segunda Copa do Conhecimento da UOLI. Ao longo da fala do Rafa, vocês estão convidados a fazerem perguntas, a tirar dúvidas. Eu vou ficar aqui no suporte, também nesse acompanhamento, para poder ajudar nessa dinâmica aqui. E ao longo da apresentação do Rafa, a gente vai passando os detalhes para vocês. Eu vou lembrar isso ao final da apresentação, mas ao término, né, dessa apresentação, a gente vai começar o contato com vocês, com todos que tiverem interesse em implementar essa atividade dentro da plataforma de vocês, e aí a gente vai fazer toda a parte de contato com o nosso time de CS, com o time comercial, que vão estar à disposição para a gente ajustar, eventualmente, dúvidas e colocar o projeto habilitado aí para vocês, tá bom? Rafa, convocado agora aqui, né? Então, vamos ao game. Fica à vontade, meu irmão. Vamos lá, Fábio. Obrigado. Pessoal, sejam bem-vindos. Prazer estar aqui de novo. Dessa vez, não para falar especificamente de um assunto técnico, né, mas para falar de um projeto que a gente entendeu, como o Fábio colocou, importante de ser trago novamente para a pauta, né, da UOLI para os nossos clientes. E repetindo, né, um projeto que foi um sucesso no nosso entendimento há 4 anos atrás, acho que já faz tanto tempo isso, mas há 4 anos atrás a gente lançou meio que correndo, né, foi uma ideia que surgiu assim, numa noite, fala, cara, vamos fazer isso, vai ser legal e tal, e de fato foi um projeto bem bacana, e dessa vez a gente já vem falando desse projeto da Copa desde o ano passado já, para estruturar ele de uma forma legal, né, e ter algo que de fato tivesse ouvidos, né, para o que vocês nos pediram, o que vocês falaram, o que vocês têm colocado, e também pelo que a gente entende do dia a dia, da necessidade de engajamento e tudo mais que a gente trabalha, né, sempre dentro da UOLI. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Né? A ideia do projeto da Copa é transformar uma data tão importante, né, e como o Fábio falou, o maior evento esportivo do mundo, e algo que, principalmente no Brasil, transforma o dia a dia das pessoas, né, numa forma de engajamento. Né? O objetivo é trazer isso. E quando a gente fala especificamente do aspecto de engajamento, né, vem o conceito do que é essa Copa do Conhecimento. Para quem participou da outra, vai lembrar, né, o objetivo que a gente traz com esse projeto é de trazer esse engajamento que a Copa desenvolve, né, que a Copa traz para a gente no dia a dia,
para dentro da empresa, transformamos isso numa forma de aprender, de colecionar e de a empresa reconhecer também as pessoas que participam de uma forma mais estruturada. Então, com o projeto da Copa, nós temos esses 3 objetivos básicos, né? Com que a gente possa criar conteúdos onde as pessoas possam aprender. O colecionar vem com a parte de gamificação, que, como vocês vão lembrar, lá na primeira Copa do Conhecimento que a gente fez há 4 anos, tinha um álbum de figurinhas, né, que era relacionado a cada um dos conteúdos. Então, a gente traz esse conceito de novo para cá, um pouco redesenhado, mas traz ele novamente, que foi bem interessante. E o aspecto de reconhecimento, né, que a gente vai poder reconhecer os primeiros lugares e até gerar uma competição entre eles dentro desse contexto. O Rafa, Mas antes, diga, Fábio. eu sei que você vai falar mais, né, sobre isso, mas, pessoal, o porquê do álbum de figurinhas, né? E a nossa intenção com isso é fazer com que essa experiência proposta em conjunto, nós e vocês, ele possa estar na vida social, inclusive do teu colaborador, né? Imagina a dinâmica daquela família com filhos em que vai estar vivenciando essa questão da compra da figurinha, de colecionar figurinha, de completar um álbum, mas do seu profissional, do seu colaborador, poder socializar isso, inclusive, no seu momento dentro de casa. Então, a intenção é aproximar a iniciativa da empresa, né, de vocês, através da plataforma, para que o aspecto social do envolvimento de como o papai, de como a mamãe e os irmãos ganham e estão participando disso através de uma atividade que se faz presente no futebol, né, nos campeonatos regionais, locais, mas principalmente na Copa do Mundo, que você tem esse aspecto de socializar através da compra, da troca da figurinha. Então, esse acho que esse é um ponto importante para que vocês possam se apropriar disso também no dia a dia, depois do projeto implantado. Legal, Fábio. É isso aí. Mas antes de entrar nesses detalhes, que o Fábio já antecipou para a gente, que é legal já dar essa contextualização, vou entrar num assunto que eu sempre falo, mas o que eu acho que é importante da gente colocar o que está por trás disso, né? O que é a base do que a gente faz, né, dentro do contexto do projeto. Então, primeiro, que obviamente é um projeto que a gente está trazendo gamificado, né? Então, é trazer a gamificação para a área de conhecimento. Todo mundo sabe que a gente já tem uma plataforma, e além de trazer isso, é demonstrar o potencial que a plataforma entrega com relação à gamificação e a possibilidade, as N possibilidades que a gente tem de criação de projetos. Então, eu costumo resumir gamificação com a palavra engajamento, né? O nosso objetivo com a gamificação é transformar a realização de treinamentos, o acesso à plataforma, a parte de conhecimentos em engajamento, né? Como? Utilizando as técnicas de jogos e não necessariamente criando um jogo com um bonequinho correndo, né, e tudo mais, mas de criar, usar todas as técnicas que os jogos, né, trazem para esse aspecto de engajamento e que hoje está muito forte, por exemplo, nas redes sociais, de também trazer para cá, né? E aí eu sempre falo esse exemplo, a rede social nada mais é do que um sistema gamificado, por isso que ela é tão viciante assim. O que está por trás disso, né? E aí eu gosto sempre de trazer o Octades aqui, que é um framework de gamificação, e eu não quero não dar aula de gamificação, não é esse o objetivo, mas só para passar nesses pontos para vocês verem o quanto a gente pensou em cada uma das etapas e cada uma dos cores, né, dos drivers aqui que o Octades traz, de motivação para as pessoas, né? Então, quando eu falo do Octades aqui, ele tem 8 cores principais, que cada um deles é um core que direciona a motivação das pessoas, independente da área, seja para o treinamento, seja para a vida, seja para qualquer aspecto. E entre esses 8 cores, a gente tem alguns não, todos aqui, nós tentamos de alguma forma trazer para dentro do contexto do game algo que faça sentido para gerar uma motivação mais completa dentro do processo. Então, quando eu falo aqui dos principais, e depois vocês vão receber esses materiais aqui, eu acho que vocês vão poder aprofundar mais, mas quando eu falo, por exemplo, do primeiro core, que é o significado épico, é aquele drive que inspira as pessoas a participarem de algo por ser algo contextualizado, tematizado, algo maior. E aí a gente traz aqui o projeto ligado à Copa do Mundo, né? Transformando isso na Copa do Conhecimento. O segundo core de conquista e desenvolvimento, que são as técnicas mais conhecidas, que é pontuação, ranking e conteúdos, a gente está trazendo aqui para o conteúdo que a gente vai disponibilizar nos canais, os pontos que eles acumulam, as figurinhas que eles trocam, completar o álbum, um ranking. Então, são coisas colecionáveis que as pessoas conquistam, né? O empoderamento
a ideia de que, poxa, o que eu faço com isso? Então, eles vão poder definir, né, e vocês também vão poder definir o que fazer com cada um desses processos. Propriedade e posse, né, onde o usuário gosta de colecionar, acumular. Então, a gente traz aqui a figurinha e o álbum. Não é só ganhar pontos. O que eu faço com esses pontos? Então, tem algo que é desaguado depois em cima disso. A questão da influência social, né, esse é um drive importante que eu costumo chamar como, a gente fala do comportamento de manada, né, que a gente vê os outros fazendo, a gente tende a repetir, a querer fazer também. Então, a partir disso aqui, com o compartilhamento, com as técnicas que a gente usa durante o projeto, vai incentivar os outros também a ver, poxa, o que o Fábio está fazendo, o que a Aline está fazendo, e aí a gente consegue, de alguma forma, gerar esse comportamento em massa. E aí começam alguns outros um pouco diferentes, né, como a escassez e a impaciência. Então, tem que ter uma raridade, tem algo que tem que ser escasso, não seja tão fácil de conquistar, e aí a gente gera também uma motivação nesse aspecto. Imprevisibilidade e curiosidade, né? Os usuários gostam de surpresas, então em alguns momentos do jogo a gente vai lançar alguns desafios surpresas, a gente vai lançar algumas coisas que são regras surpresas para os usuários, para poder incentivá-los naquele momento a fazer algo que a gente gostaria que eles fizessem. E por último, evitar a perda, né? Se eu não fizer, eu vou perder. Então eu não posso perder isso, não posso deixar de completar um álbum, eu não posso perder pontos porque eu não acessei o sistema. Então, todos esses cores aqui, eles estão sendo trabalhados, né, para que o game obedeça aos principais motivadores que as pessoas têm hoje, atualmente. E para cada um desses aqui, que eu acho muito legal isso aqui, existe um tipo de motivação. Então, quando a gente pega a parte superior do Octalis, a gente está falando de uma motivação aditiva, coisas que são agradáveis, né, que eu vou receber quando eu faço. Quando a gente fala dos cores inferiores, já são motivações subtrativas. Poxa, se eu não fizer, eu vou perder. Né? Então, a gente tem o impacto na mente de que um conjunto tá me incentivando a fazer para eu ganhar e o outro conjunto está me incentivando a fazer para que eu não perca. Além disso, quando eu falo do lado direito, eu estou falando de uma motivação extrínseca, que vem de fora. Então, com empoderamento, influência social, imprevisibilidade, curiosidade, tudo isso vem de fora para motivar as pessoas. E a motivação intrínseca, que é interna, né? Como eu quero conquistar, eu quero ter propriedade, eu sou impaciente, eu preciso ter alguma coisa para mim. Então, a gente está usando essas técnicas para estruturar esse projeto de gamificação, que eu gosto de falar isso porque não é simplesmente, pô, tivemos uma ideia, vamos colocar aqui esse projeto para rodar. Não, ele tem toda uma base por trás de estudos, né? E quando fala do especialista em gamificação, na verdade, eu estudioso, eu gosto muito, estudo bastante, e sei da importância de trazer isso tudo, porque a gamificação nada mais é do que trabalhar a motivação, né? Eu falo que é muito, muito mais psicologia do que a tecnologia, mas é importante reunir os dois para que aí sim os dois tenham, de fato, um sucesso em conjunto, tá? Então, só para mostrar um pouquinho do que é, como a gente se baseou nisso. Como que funciona? Como vai funcionar a Copa do Conhecimento? E vamos direto para o ponto aqui, deixa eu só trocar minha tela para vocês entenderem. Dentro do LXP, qual que foi a nossa ideia? Dentro do projeto do LXP, cada cliente nosso vai ter o canal da Copa do Conhecimento, tá? Esse canal vai estar disponível lá de forma destacada, e a gente pode colocar ele nos destaques, pode colocar ele dentro de uma sala do conhecimento, pode trazer para o destaque aqui do próprio projeto. E dentro desse canal da Copa Conhecimento, vocês, né, vão poder fazer toda a alimentação dos materiais. Então, o que a gente ouviu bastante da Copa, que foi um sucesso, e depois a gente lançou o projeto de Olimpíadas também, né, que foi na mesma linha. A diferença entre os dois foi que as Olimpíadas tinham um conteúdo pré-determinado, né, e a Copa do Conhecimento tinha um conteúdo que ficava aberto para vocês escolherem tudo que tem na plataforma da UOL, o que vocês têm de materiais, para poder trazer aqui para dentro da plataforma. Então, nós vamos alimentar esse canal com alguns conteúdos padrão, né, que são as regras do projeto, né, alguns materiais e tudo mais, mas vocês, como clientes, vão ter toda a liberdade de construir esse conhecimento lá dentro, de acordo com o tema que vocês quiserem. Né? O tema central é a Copa do Conhecimento, no entanto, a construção do conteúdo pode ficar 100% a cargo, vai ficar, né, 100% a cargo dos nossos clientes, para que vocês tenham a possibilidade de direcionar para aquilo que vocês desejam. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que na época do projeto vai correr a semana de CIPAT, Segurança do Trabalho.
Poxa, posso, então, focar em segurança do trabalho dentro? Sem problema. Vocês vão poder dar o tom e direcionar a construção, a criação dos materiais para compor o canal da Copa do Conhecimento dessa maneira. Tá bom? Tá aqui tudo ok, né? Bom, feito isso, Fábio, fica à vontade se quiser complementar. Tá bom, Rafa, mas está perfeito aí a dinâmica. Beleza. Feito isso, a partir do momento que as pessoas forem acessando e concluindo os itens do canal, né, então tem alguns exemplos de alguns treinamentos, né, aqui a gente tem cursos que estão dentro da plataforma da Wally, tem materiais específicos, né, que podem ser PDFs, podem ser PowerPoints, e esses que vocês já conhecem da possibilidade do LXP construir e em termos de materiais. Mas assim que o usuário concluir um item dentro do LXP, né, e aqui um exemplo, ele vai automaticamente, como vocês sabem, um projeto gamificado, receber já uma pontuação por aquele item que foi concluído, que vocês vão definir a pontuação também. Vou falar, esse item aqui eu quero uma pontuação de 5 pontos e esse eu quero de 20. Então vocês vão poder fazer a configuração disso e nesse processo de conclusão, assim que o usuário finalizar, ele apareceu aqui agora, eu já recebi 50 pontos pela conclusão desse item da Copa do Conhecimento. E isso já vai para o meu painel aqui de gamificação, né? Vou entrar nele daqui a pouco, mas isso vai obedecer em cada um desses aspectos. Então, se eu for lá no meu painel de gamificação, automaticamente eu tenho aqui os pontos da Copa, né? Eu tenho hoje 120 pontos, que vão estar distribuídos aqui, com inclusive rankings específicos, o ranking calculou de tempo em tempo, né? Então não apareceu a minha pontuação ali ainda, mas ele vai ter o ranking, inclusive, do projeto da Copa com as pessoas que estão recebendo mais pontos. O que diferencia, Rafael, esses pontos das pessoas? As missões que a gente criar, as conquistas que a gente criar ao longo do projeto. Né? Então, pode ser que os primeiros 20 a terminarem esse projeto vão receber uma pontuação extra. A gente vai desenvolver isso em conjunto com vocês assim que o projeto estiver rodando. Tá? Feito isso, a partir do momento que eu vou acumulando os meus pontos, vou voltar lá para o álbum, vocês já estão vendo o projeto ao vivo e já funcionando, né? À medida que eu vou acumulando meus pontos, eu vou tendo a possibilidade, dentro do próprio projeto, aí sim de ir para o lado do álbum de figurinhas, né? Qual que é a ideia e por que do álbum de figurinhas, como o Fábio falou? Quando surgiu lá há 4 anos atrás, a gente teve a ideia, por quê? Porque eu estava com meu filho ajudando ele a colar o álbum de figurinhas dele lá da Copa. E tava uma febre, da mãe do fulano e o pai do fulano mandando no grupo de não sei aonde, poxa, eu tenho as figurinhas do meu menino aqui, precisava trocar e tal. Poxa, isso pode ser bem engajador, porque está engajando os pais a fazerem isso para os meninos, por que a gente não faz o contrário? Traz isso para os pais, para que ele possa trazer os filhos também para esse projeto, né? E a ideia segue nessa mesma linha, né? De criar uma conexão com a nossa infância, e acaba que é por isso que a gente se engaja, né? E cada ponto que for sendo conquistado vai nos dando a possibilidade de quê? De dentro do álbum da Copa, vou ampliar ele aqui, me digam se estão vendo a tela cheia aí, eu acho que sim, né? De dentro do próprio álbum da Copa, a gente conseguir visualizar aqui, e aí tem um aspecto legal, nós já estamos desenvolvendo o álbum com uma narrativa pronta, que é a história da Copa do Mundo, obviamente, tá? Então esse álbum da história da Copa do Mundo, se eu não me engano, tem 46 figurinhas diferentes, que vão contar a história da Copa ao longo da história, né, obviamente, e com figurinhas para complementar e falar um pouquinho de cada uma das etapas dela. Então, que vocês estão vendo o preview do álbum, né, já tem uma figurinha colada aqui que vai falar do troféu Jules Rimet, que ela é uma figurinha rara, e lembra daqueles contextos todos que eu falei lá atrás, né, de obedecer aquele aspecto do Octalis, de trabalhar em cima disso. Mas, dentro do álbum, a gente vai ter todo esse contexto, e aqui dentro eu já tenho a minha coleção de figurinhas que eu tenho disponíveis, né? Então aqui vai aparecer todas existentes e quais que eu já tenho, mas vai ter a loja de figurinhas, né? Onde eu posso comprar, com o meu saldo de pontos, eu posso comprar uma figurinha aqui para o projeto. Então eu tenho 120 pontos e posso comprar uma figurinha comum, uma figurinha rara ou uma figurinha lendária. O que isso significa? Dentro do próprio álbum, todas as figurinhas dele já possuem as versões em cada uma das características que a gente falou. Então, por exemplo, essa do Jules Rimet, eu comprei a figurinha lendária, mas vai ter ela na figurinha normal e vai ter ela também na versão rara.
Qual que é a pegada aqui? De fazer a galera hoje, dos mais novos, chama isso no videogame de platinar o jogo, né? Que é tipo assim, primeiro eu zero, depois eu platino ele, que é conseguir o troféu máximo do projeto. Então a gente traz essa ideia para cá de assim, eu completo o álbum, mas eu quero completar todos com as figurinhas raras, eu quero completar todos com as figurinhas lendárias. Então a gente traz essa ideia também que a meninada usa hoje lá no Platinar o Game, de trazer eles para cá. Então eu não tenho a grana para comprar o álbum, e aí completar o álbum é um das premiações, né, das pontuações que a gente vai dar, mas eu vou começar pela comum. Então vem cá, compro uma figurinha comum, eu não sei qual figurinha eu comprei, ela vai ser sorteada, né, dentro do contexto das figurinhas que eu comprei, e aí, uma medida que eu compro ela, eu colo ela Então, eu estou falando aqui da bola histórica do estilo dos anos 30. Então, eu vou e colo a figurinha no álbum, a partir daí ela vem aqui para o meu álbum. Vocês percebam que as cores são diferentes, né? Poxa, mas eu queria platinar esse negócio aqui. Então, vai ter a possibilidade de quê? De eu vir aqui e depois comprar essa figurinha numa versão mais avançada do álbum, né? Da lendáriedade dela, da raridade dela, né? Então, vou poder fazer isso, e tudo isso vai ficando aqui dentro do meu perfil com as minhas figurinhas. A ideia é que as pessoas vão completando os álbuns a partir da execução dos itens, né? Então, quanto mais itens a gente tiver de canais no LXP, menor é a pontuação que a gente vai entregar para cada um desses itens, para que ele tenha que desenvolver mais, né, realizar os treinamentos, realizar os acessos e fazer os treinamentos para que eles possam desbloquear a quantidade de figurinhas. Então, para cada projeto, a gente vai ter que ajudar vocês no cálculo de qual seria o valor adequado de cada item, para que a gente tenha a possibilidade da pessoa alcançar a pontuação total necessária para desbloqueio de todo o álbum, né? Bom, falando de forma bem objetiva e bem direta, né? Eu queria falar aqui para não tomar muito tempo de vocês, eu sei que o tempo é corrido, mas esse é a parte de funcionamento do projeto, tá? De como ele vai, de fato, funcionar no dia a dia. Então, vocês entenderam, basicamente a gente está falando de um canal do LXP, onde vocês colocam o conteúdo que vocês quiserem, esse conteúdo, ao ser concluído, se transforma em ponto, e esses pontos se transformam em troca pelas figurinhas do álbum, e esse álbum com o objetivo de ser completado pelos usuários. Eu vou continuar aqui, mas vou deixar, já passo a palavra para o Fábio, né, de falar um pouco dos benefícios. Por que isso é importante para a empresa, né? Como isso pode ajudar vocês no dia a dia, Fábio? Rafa, acho que a gente já passou um pouquinho, né, por eles até colocando da parte lúdica com relação ao que o álbum pode gerar nos corredores da empresa e até no laço familiar. Então, isso é muito especial. Então, o que a gente tem como propósito aqui dos 3 pilares? O engajamento contínuo, então que esse seja quase que um welcome kit para aquele desafio que vocês têm de trazer o colaborador para dentro da plataforma, para ele realizar os treinamentos. Então, para que a gente possa, através dessa iniciativa, colaborar com o engajamento contínuo. A conexão emocional, por estarmos vivendo um momento único que acontece só de 4 em 4 anos, através da dinâmica do álbum, e uma gestão extremamente simplificada, onde vocês terão autonomia para escolher os conteúdos, para organizar os conteúdos e fazer com que o desafio de entrega de conhecimento esteja conectado com a atividade da melhor maneira possível. Eu vou revisitar, Rafa, um ponto que você comentou, mas só para lembrar para todo mundo que quando a gente fala, e ampliando um pouquinho aqui a questão da gestão simplificada, o Rafael comentou, né? Os conteúdos, o que pode fazer parte dentro dessa jornada? Os conteúdos que vocês já têm prontos, os conteúdos da Wally, e temos 2 outros caminhos à disposição de vocês. O terceiro caminho é a ferramenta de autoria da Wally, para que vocês possam produzir conteúdos novos que vão somar para essa estratégia. E o outro caminho é que, se vocês tiverem desejo, estiver dentro do orçamento, obviamente, contar com a nossa fábrica de conteúdos para desenvolver objetos de aprendizagem que venham a colaborar e a reforçar, não só, obviamente,
que é a dinâmica da Copa do Conhecimento, mas que isso depois fica no legado da plataforma de vocês enquanto conteúdo, tá bom? Depois a gente vai falar de questões de personalização lá na frente também, eu vou reforçar a questão da fábrica com vocês. Legal, Rafa. Obrigado. Bom, pode seguir. Tá bom. O que, dentro de tudo que o Rafa apresentou, né, para nós aqui, qual que é o escopo de entrega da Wally para vocês? Então, dentro do projeto, nós vamos entregar 3 artes para que vocês possam utilizá-las dentro das redes sociais com a identidade visual do projeto e o logo da empresa, 3 banners de divulgação para os momentos de divulgação geral, classificação, Copa, 2 vídeos de até 2 minutos, trazendo aqui um aspecto da apresentação geral padrão do projeto, para que vocês possam utilizar nas dinâmicas de endomarketing dentro da empresa e se entenderem que faz sentido também na comunicação externa, mais 5 vídeos curtos de até 1 minuto, esses vídeos padrão, tá? Com os tutoriais do pré-game, álbum, ranking, troca dos produtos depois na loja do game, e os relatórios em tempo real, para que vocês possam acompanhar o nível de engajamento e o resultado que os colaboradores estão conquistando através das pontuações e o progresso deles, tá bom? Legal. Importante falar também que alguns desses materiais, inclusive, a gente entrega o editável para vocês trocarem, darem a cara o que vocês quiserem, né? De repente, querem mudar alguma coisa. Então, a logo da Copa, do Conhecimento, isso tudo vocês vão poder também, de repente, utilizar na comunicação interna com o contexto inteiro. Quanto vai custar? Aí... A parte boa é com você, Fábio. A parte boa é comigo. Espero que o nosso CFO não esteja aqui conectado com a gente, né? Mas a gente fez isso e com o maior carinho do mundo, né? Ao contrário do que foi há 4 anos atrás, isso não vai ter custo, tá? Para as empresas. Então, ele está totalmente subsidiado dentro do que a gente quer devolver como incentivo, como inovação para vocês, para que vocês possam adotar isso na estratégia de engajamento com esse tema tão legal que é a chegada da Copa. Eu estou vendo aqui as manifestações, né, ao longo da minha fala aqui, e no bastidor, Rafa, recebi já várias mensagens aqui dos nossos clientes, muito felizes e assim entusiasmados, já perguntando como é que vai ser a dinâmica, querendo adotar isso. Então, acho que é o nosso no vídeo, né, que a gente soltou o teaser, a gente convidando vocês para a gente marcar esse gol juntos. Então, tá aí o nosso toque da bola, deixando vocês na cara do gol para poder marcar esse golaço aqui na dinâmica da Copa do Conhecimento. Obrigado, Rafa. E o objetivo, porque a gente sabe o desafio, né, Fábio, que é de engajamento, né, a gente acompanha todos os números que vocês têm aqui, sabe o quanto isso é complicado. Então, a gente entendeu que valeria a pena o Wally, como especialista, né, no projeto, em educação, em plataforma e conteúdo, que pudesse trazer um projeto a custo zero para vocês, né, com um processo de engajamento bem estruturado, que, de fato, faça alguma diferença, né? E a gente lutou muito para poder viabilizar isso. Lógico que tem um baita do investimento por parte da Wally, né, de construção do álbum, da dinâmica, da configuração do que vem pela frente, mas para a gente é muito importante oferecer isso para vocês, né, como uma forma de apoiá-los no crescente engajamento e na melhor utilização e principalmente no desenvolvimento dos colaboradores que vocês têm no dia a dia, né? Eu sei que não é fácil e a gente está aqui para ajudar vocês nisso. Mas tem um detalhe, Fábio, só tem um ponto que você precisa colocar para eles. Tá bom, beleza. Aí depois a briga é comigo. Eu e eles, a gente briga juntos aí, porque eu acho que pelas iniciativas e pelos nossos clientes que eu estou vendo aqui conectados, a gente vai ter problema para superar essas vagas, mas vamos lá, ó. O Rafael deu o desafio de preencher essas 30 vagas e depois a gente corre atrás de conseguir mais. Você sabe, Rafa, eu não vou citar o nome, obviamente, né? Mas a gente tem até técnica de futebol aqui, que é cliente nossa, uma fera que manja muito, que eu tenho certeza que vai estar dentro dessa jornada aqui com a gente.
Legal, legal. Já tem Então, alguém falando aí que está dentro, queremos. Eu já estou vendo aqui opa, nos legal. comentários já, o pessoal Mas tem gente que já manja se. muito de bola aqui, viu, Rafa? Pois é. Boa, boa. E a premiação, Fábio? A premiação tem um ponto importante que também é algo que a gente escutou vocês, né? Mas vou deixar o Fábio falar, que a parte boa é com ele. A premiação, bom, o Rafa colocou aqui para a gente toda a dinâmica, toda a construção, todo o propósito, a geração dos pontos que vão ser depois destinados à aquisição das figurinhas. E nós, pela experiência que a gente teve na última Copa, tem um ponto que é o seguinte, né? Muitas das empresas querem aproveitar desse momento, até com um desafio proposto pelas diretorias, de poder pensar em iniciativas relacionadas à Copa e de como a empresa pode fazer para ofertar prêmios para quem performa melhor, né, com relação ao treinamento e essa dinâmica. E é nesse momento em que a gente traz também para essa jogada, né, para essa seleção de oferta aqui com vocês, a nossa loja do game. Então, a loja do game, ela ficará como uma estrutura onde a empresa pode cadastrar os seus prêmios, pensar nas premiações. A gente sabe aqui, conhecendo bem vocês, da dinâmica de algum de vocês aqui, algumas empresas que trabalham isso super bem, com apoio do marketing ou de maneira inventiva com outras áreas de negócio da empresa, mas a loja do game, ela estará à disposição de vocês para que vocês possam pensar nas premiações a serem distribuídas. Então, é mais uma das iniciativas que a gente comentou há pouco, que fica sob a gestão e na liberalidade de vocês para que vocês possam construir isso de acordo com a vontade, a disponibilidade de orçamento, para premiar os melhores engajamentos que a gente vai ter na Copa do Conhecimento. Boa, Fábio. Bom, esse aqui é um ponto importante, né? O cronograma do projeto. Ele vai durar 40 dias, vou assumir aqui de novo, Fábio, fica com vontade para complementar aí. Tá Mas bom? ele vai durar 40 dias, ele começa no dia 10 de junho, que é um dia anterior à abertura da Copa, até o dia 20, que é o dia final. Obviamente que esse prazo pode ser também gerido por vocês. Tá? Eu não quero 40 dias, quero só 20, quero só 10, quero só 15. Não é um problema para cada um. Como cada um vai gerir os conteúdos dos canais, vocês podem fazer as programações de disponibilização desses conteúdos ao longo desses 40 dias, né? Toda essa estrutura que a gente falou vai estar disponível para vocês nesse período. Mas a gente tem algumas datas-chave que são importantes para a gente poder, de fato, atender a todo mundo, né? E aqui está até um ponto importante do porquê das 30 vagas, né? A gente precisa, porque a gente vai ter que fazer a configuração para todo mundo, que até 20 dias para a entrega do ambiente padrão. Então, o canal pré-configurado, com os principais materiais, mas a gamificação configurada, todo o processo pronto, as peças de divulgação, a gente precisa de 20 dias para que isso esteja bem configurado. Por isso, o dia 8 de maio, para a gente, é a data limite para que vocês façam a adesão, para que a gente tenha um período de 20 dias para concluir isso. Só que o quanto antes essa adesão acontecer, melhor, porque também vocês vão ter mais tempo de alimentar os canais também com os materiais que vocês entenderem como importantes para o projeto especificamente, fazer a configuração de datas, de liberação dos materiais. De repente, vocês vão querer deixar tudo liberado desde o início, vão querer deixar uma liberação semanal, diária, então vocês vão poder aproveitar toda a estrutura do FXP para fazer isso. E as customizações eventuais que vocês tiverem interesse que sejam feitas, elas devem ser feitas até o dia 30 de abril agora, no final desse mês, né, então 15 dias, para que a gente tenha tempo hábil de analisar a complexidade, o quanto é possível fazer e implementar essa customização a tempo do dia 10 de junho. Né? Nós estamos falando aqui de 60 dias, né, mais ou menos, menos de 60 talvez, um pouco menos de 2 meses, para que comece de fato essa data do dia 10 a 20. E ainda vocês têm um trabalho interno de comunicação, um trabalho de configuração dos canais, então a gente precisa realmente trabalhar em conjunto para que a gente atenda essas datas todas aqui dentro desse processo, tá? Então, por isso da limitação das 30 vagas, porque a gente tem a capacidade de entregar para todo mundo. Se isso for mais rápido, talvez a gente abra uma vaga ou outra a mais, né, com a agilidade que a gente for tendo,
Mas, a princípio, a gente fez essa trava justamente para a gente poder atender com qualidade todo mundo que tiver o interesse em participar do projeto. Tá bom? Esse é o problema bom para resolver, É o né? bom, Vamos lá. exatamente. Ô, Rafa, deixa eu aproveitar aqui que a gente está tendo a interação de algumas pessoas. Primeiro que foi a Sabrina, que fez uma pergunta. Né, todos somos sabedores que eventualmente podem haver restrições com relação ao uso da marca Copa do Mundo e se juridicamente a gente teria algum ponto a ser alertado. Sabrina, já até te fiz o elogio ali, né? Ótima pergunta. Nós já cuidamos de tudo isso. Então, o movimento nosso de construção, da nossa área de marketing, está aqui a Duda, responsável pelo nosso marketing, fez todo o trabalho de curadoria com relação a isso, e da maneira como nós estamos propondo, não há nenhuma preocupação com relação à questão jurídica, tá? O que não poderíamos fazer alusão? Por exemplo, a gente não pode usar a marca da FIFA e não pode usar também a marca da Copa do Mundo que está acontecendo agora. Então, a gente vai se basear aí nos elementos das nossas cores, né? O verde, o amarelo, o branco, o azul, as cores da nossa bandeira. Então, não há nada com que se preocupar com relação a isso. A gente pode fazer o uso, sim, desta terminologia que a gente está fazendo aqui, tá bom? Já fizemos toda essa curadoria. Duda, se você quiser complementar com alguma coisa, ou se já tá respondido? Já está respondido, né? Mas eu acho que vocês ainda vão falar da personalização. Caso vocês venham fazer alguma coisa, também tomar esses cuidados. Nós não podemos usar elementos, cores, símbolos, linguagem remetente à FIFA, para a gente não ter um processinho aí, né? Então, a gente só vai ter esse cuidado, mas tudo que for passado para a gente, para ser feito aqui, a gente vai fazer essa curadoria também, tá bom? Legal. Obrigado, Duda. Sabrina, espero ter contribuído aí para te responder. A Mariana também fez uma interação aqui conosco, né, perguntando se os conteúdos precisam ser novos ou se ela consegue reutilizar conteúdos que ela já tem. Mariana, as duas coisas, tá? Então, você pode, sim, fazer uso de todo o acervo que você já tem na plataforma, de tudo que você já produziu, reforçado com o nosso portfólio, e pode criar os novos para ajudar nessa dinâmica de engajamento que a gente vai ter aí pelos próximos, vamos colocar aqui o período total da Copa, né, e pós-Copa, talvez aí por uns 90 dias ainda, então temos um bom tempo para poder falar sobre isso. Mas você pode fazer, sim, o uso dos materiais que você já tem na plataforma, tá? Ana Amélia perguntando sobre a gravação da reunião, se a gente pode disponibilizar depois. Sem problema nenhum, Ana Amélia, podemos sim, já vi aqui que a Duda já te respondeu também. Voltando, Rafa, acho que passamos por todas as dúvidas iniciais aqui. E um ponto importante, Fábio, nós estamos aqui entregando o projeto padrão para vocês, né, legal. Como eu disse, né, é importante falar disso. A Duda que me lembrou aí, que quase que passa despercebido. Nós falamos do projeto padrão, que tem o álbum com a história da Copa como pano de fundo com as figurinhas, mas com toda a possibilidade de, por exemplo, criar um álbum com a história da empresa, por exemplo. Pô, Rafa, muito especial que você está falando, e bem lembrado aí pela Duda e pelo teu toque, que é o seguinte, para todo mundo que tem chance da gente ter troca, né, nas nossas reuniões aqui dos clientes, pessoal, esse é um dos momentos em que a gente pode trazer tudo aquilo que a gente conversa nas nossas trocas. Poxa, imagina, aí por uma questão de personalização do projeto, né? Mas imagina trazer as figurinhas que tragam os elementos institucionais da empresa. Imagina trazer figurinhas com o avatar dos diretores, dos fundadores. Imagina trazer figurinhas com as linhas de produto, com os marcos históricos da empresa de vocês. Então, isso aqui abre um leque de personalização muito rico e que, de fato, pode fazer uma marca muito valiosa de lembrete das pessoas do que foi aquela Copa de 2026, onde a área de gestão de pessoas, de DHO, de treinamento e desenvolvimento, conseguiu, através de um projeto, somando o digital, somando o conhecimento e a temática da Copa, conseguiu fazer de impacto diferente dentro da empresa. Então, acho que a gente tem N possibilidades para poder fazer isso. Fico aqui à disposição para a gente fazer uma troca no bastidor, né, conversar um pouquinho sobre essas possibilidades. Poxa, mas já pensou que legal a gente ter
a figurinha dos principais produtos da empresa, da diretoria, né, para que a gente possa ter aquela brincadeira de tirar a figurinha da diretoria, do chefe, do colega. Poxa, é muita coisa que a gente pode fazer aqui. Então, bem lembrado, Duda e Rafa, obviamente que são questões personalizadas, né, feitas sob medida, e que aí a nossa fábrica de conteúdo, entendendo qual que é a vontade, o desejo de vocês, vão poder pensar para poder colaborar e desenvolver em conjunto. E aí passa a ser um álbum personalizado só para vocês, né? Vocês vão ter toda essa parte estrutural já pronta, e aí a possibilidade desse nível de personalização para poder trazer para o álbum. Fábio, temos mais uma pergunta no chat da Mariana. Eu consigo personalizar os desafios por cargo e personalizar os diferentes conteúdos para disponibilizar como metas, ou eu devo apenas com uma configuração específica para que a visualização de todos sejam iguais? Mariana, para o projeto padrão, você pode, tem que ser a segunda opção, né, de manter a visualização igual. Mas é totalmente possível da gente criar canais separados, vários canais da Copa, com um direcionamento daqueles conteúdos em cada canal para cada um dos cargos, como você conhece o LXP. Então você pode direcionar a liberação daquele canal do LXP para o cargo específico, e aí sim, a partir daí, fazer os desafios personalizados, ter ranking personalizado, inclusive. Aí eu brinco muito quando a gente muda a regra, né, de duas. Se eu não posso colocar um time de futebol e um de basquete jogando a partida na mesma quadra, né? Um faz de 2 em 2 e o outro de 1 em 1. Então não dá para a gente colocar dois disputando com a mesma regra. Mas aí a gente cria rankings separados e deixa o projeto totalmente segmentado para cada área que você tiver o desafio de personalizar o projeto, tá? O Rafa, a Rosângela trouxe para nós aqui também uma dúvida perguntando sobre a aplicabilidade do projeto na versão app, na versão mobile, né? Então, como que se pensou a disponibilização dentro do app? Legal. Dentro do app, o LXP já funciona redondinho, né? Mesmo fora dele, inclusive totalmente responsivo. Então, o canal que tiver disponibilidade vai estar também, a empresa que já tiver disponibilidade do app vai estar disponível lá dentro. O projeto vai estar disponível lá dentro e o álbum também vai estar disponível dentro do app. Então, todo esse projeto vai acontecer também, como é a plataforma da Wall, tanto no app quanto no desktop ou até no mobile sem aplicativo. Então, vai ser dessa maneira, tá bom? Vai funcionar direitinho em todos os ambientes possíveis. Legal, Rafa, obrigado. Vi aqui um registro da Carol falando que será um diferencial para a empresa, imagino para as outras. Amamos a ideia. Carol, obrigado pelo teu feedback. Tive a chance de conhecer a Carol pessoalmente recentemente em Belo Horizonte, com a diretoria da empresa. Carol, com essa tua chegada na empresa, tem uma possibilidade aí de a gente fazer um marco, tá bom? Muito feliz com o seu feedback, obrigado. A Ana Amélia perguntou como a gente garante uma das 30 vagas. A tua já está garantida, Ana. Então, aqui o pessoal, com certeza, do CS que está acompanhando, o time comercial, olha lá, o pessoal do CS já comentou. Thaís quem está presente na live, né, Fábio, tem a prioridade total aqui já para essas 30 vagas, né? Lógico que ele vai abrir para todos os clientes, mas vocês que estão presentes têm prioridade total aí com. Quem está presente na live. Quem está presente na live tem a figurinha do Rafael, que é a básica, e a minha é a lendária, tá? Quem está presente na live vai ter mais essas duas figurinhas. Aí você acabou de tirar o projeto do ar, Fábio. Tirar o projeto do ar? Infelizmente. A gente também... Pode falar, Tanu. Ô, Fábio, e a minha chorando? Tem também? Não, você vai ficar só na contracapa do álbum. Para quem não conhece, o Tanus aqui é o nosso CFO, pessoal, por isso que ele está brincando com a gente aqui. Oi, Duda. Nós temos uma pergunta aqui. E quem não é cliente da Wally ainda? Como que a gente vai fazer? Quem não é cliente da Wally, primeiro, vamos fazer de tudo para que seja, né? Contem com a gente para que a gente possa fazer isso. A gente tem um fator de escassez aí que é o tempo, né? Mas para os potenciais clientes, eu sei que tem algumas pessoas aqui,
tomar uma decisão ágil, junto com o apoio do nosso time comercial, né, para fazer essa adesão à nossa solução, fechamento com a gente, e depois a gente corre contra o tempo para colocar o projeto para vocês também aproveitarem dessa jornada. Então, para quem ainda não é cliente, nenhum impeditivo do nosso lado, técnico, operacional, muito menos comercial, a gente só tem o fator calendário aí para a gente correr contra ele e poder disponibilizar isso em tempo de aproveitar a Copa que está sendo falada em todos os cantos, tá bom? Bom, Fernando também fez um registro aqui, muito bom projeto, Oli, instiga muito o lado criativo e interação entre nossas empresas. Necessário, é isso aí, Fernando, é o que a gente pensa e comunga aqui com o teu registro, obrigado pelo feedback também. Acho que passamos por tudo, né Rafa, Duda, missão cumprida aqui, a gente espera de coração que vocês tenham gostado, curtido a iniciativa, e seguiremos todos os... Obrigado para os Wallers também que estão aqui, né? Os colaboradores da Wally que estão aqui também prestigiando, dando uma força para a gente, e que são os grandes responsáveis por pensar e colocar para operar agora a segunda Copa do Conhecimento Wally para todos vocês, tá bom? Thaís, o material de apresentação, o material da gravação, só pedir para o nosso CS que ele pode disponibilizar para vocês sim, tá bom? Sabrina, mais uma perguntinha, a possibilidade de pegar os 2 meses cheios, até 30/7, problema nenhum, tá, Sabrina? Só a gente fazer um ajuste de calibrar o quanto tempo que o projeto fica à disposição ali para vocês, até para pós-Copa, né, enquanto a gente tem o burburinho ali, problema nenhum com relação a isso, tá? A gente ajusta na parametrização do projeto para você lá depois. Obrigado para quem interagiu com a gente. Rafa, se quiser deixar alguma mensagem final aí para o pessoal, obrigado e pela pequena aula que você deu de gamificação aí para a gente, sempre muito bom te ouvir, meu irmão. Não, que isso, eu acho que pegando a fala do Fernando, né, do quanto é importante instigar esse lado, né, das pessoas e principalmente o desafio que vocês da área de T&D têm com relação ao engajamento, né, dentro do contexto das empresas, a gente sabe que não é fácil. A gente tem cliente que paga para o cara fazer um treinamento obrigatório e ainda assim tem dificuldade com que eles façam os treinamentos. Então, não é fácil isso, mas a gente está aqui sempre para ajudar e, principalmente, se vocês tiverem alguma ideia de melhoria, de evolução do próprio projeto, quem sabe a gente consegue aplicar já imediatamente, né, no projeto atual. A gente teve um monte de ideia, algumas não foram para frente por aspectos técnicos, outros por aspectos mais sociais, né? A gente, por exemplo, pensou em colocar até um bolão, mas aí, de repente, o bolão ia levar um pouco para o lado das bets, então a gente ficou com um pouco de receio de trazer isso nesse momento, mas quem sabe, num segundo momento, a gente pode fazer uma pesquisa com vocês, ver o quanto isso cabe, e quanto outras ideias que vocês possam trazer para a gente desenvolver esse mesmo formato, né, de um projeto que seja amplo, né, e aplicável a todo mundo, que, de certa forma, traga esse engajamento que a gente tanto busca, né, que a gente tanto corre atrás dele aí com os nossos colaboradores, tá? Onde vamos receber? Mariana, vai por e-mail, o pessoal dá tanto a apresentação, quanto o vídeo, quanto alguns materiais específicos, o pessoal do CS vai encaminhar para vocês aí, pode pedir direto para analista e por e-mail também a gente manda para vocês esse material assim que terminar a live. Se vocês puderem fazer um contato, já quem tiver interesse com o analista, para a gente já dar continuidade e já começar o processo já efetivo de estruturação do projeto em cada um. Boa. Bom? Obrigado, Rafa. Pessoal, muito gratidão de coração pela presença de todos vocês, pelo interesse na inscrição, né, que vocês tiveram a receber o nosso comunicado. Esperamos que vocês tenham gostado. Pelos feedbacks, repito, acho que a gente acertou. E esperamos vocês agora para as tratativas e colocar a Copa do Conhecimento em campo e a gente marcar esse golaço juntos. Tá bom? Uma grande continuidade aí de quarta-feira para vocês, uma ótima semana e um forte abraço para todos. Tchau, tchau.